E É, boas. eu tenho que conversar com o meu empresário aí, né, para ver como é que a gente vai Tá sem bom. problemas, A ele pessoa que fica pode importante perde a humildade, né? tem Você nada viu disso, só, né. Renan? É, Não era assim quando estava no Brasil, não. tem nada disso, né. Não perde o humor, né? Acho que é mais isso. Isso aí. Eric, vamos Aham. admitir. Nossa. Olá, Eric. Bom dia. Bom Você dia, tá... Seleme. Bom dia, bom dia. Estão me escutando? Agora Estamos, estamos. sim. Bom dia, João. Bom dia. Renata, Jonathan, Lene. Bom dia, Eric. Bom Vamos dia. esperar mais uns minutinhos, né? 10h15, a gente já dá a palavra ao João. Aí, como está sendo gravado, quem perdeu o comecinho, depois eu disponibilizo o link. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar, de repente, porque não sei se o Alan acho que vai participar, mas se não, ele quer colocar no site do G7. Então, a gente vai Beleza, gravar e eu mando para ele via link. beleza. Não, show de bola. E Selene, deixa eu perguntar em relação ao conceito de MMC, já foi passado na disciplina? Só para eu saber, Sim, porque sim. eu vou explicar na hora que eu for iniciar a conversa, né, mas, eu pensei em dividir em dois momentos, um vai ser mais para falar um pouco sobre aqui, né, o laboratório e tudo mais, e o Uhum. outro para falar de fato sobre as questões do MMC. Mas eu não pensei em ir muito no início, mas assim, eu vou passar o conceito, mas sem muitos detalhes, né, então se já foi falado, é tranquilo, porque dá Tá. para dar sequência, né. Os alunos, sim, claro que os demais convidados têm uma boa familiaridade, né? E senão a gente, digamos, você dá uma introdução e Sim, tá. sim. Não, todos os pontos que eu for falar também, eu vou iniciar mesmo falando sobre, começar mesmo da parte inicial sobre cada detalhe, cada tópico, né, e aí subindo um pouco, mas, principalmente sobre os pontos que eu comecei a trabalhar aqui, né, em que eu não estava trabalhando aí no Brasil, então vai ser, eu acho que novidade até para os membros que já trabalhavam juntos comigo, né. É, Então, esse eu vou tentar explicar um pouco mais, pois é, mas eu acho que vai ser até bacana aí. eu queria te agradecer, né, João Vitor, eu tive essa ideia porque pensei, pô, estou curioso para saber como é que está o João lá, quais são as novidades. Eu pensei, bom, vamos fazer uma coisa só, né? Um Uhum. seminário e a gente conversar e saber o que você está fazendo. E aí eu vi um colega nosso, o Jonathan, professor aqui da área de, né, fotônica e tal, chamou um amigo dele, um pesquisador, para dar uma palestra e abriu para demais pessoas. E eu copiei a ideia, pô. Já que você vai falar, vamos ampliar um pouco, porque a turma está pequena, né? Certo, Esse certo. semestre. E aí eu pensei nos colegas do grupo de eletrônica em potência, Alan, Everton. Eu convidei bastante gente, né? Até o Chico, que estava na banca da Daiane também. Então, talvez eles não consigam entrar logo no começo, mas estamos gravando e eles terão acesso depois, tá? Certo. Eu meio que tô É, numa reunião com o Everton aqui agora também, né? Ele tá lá no GCEP com a aluno e eu tô aqui de stand-by. Então acho que ele não vai participar, não. ele está assim. Mas como vocês são convidados, né, da disciplina, Eric, Renata, o Lene como qualquer um que tenha
acho que o e-mail UFMG tem acesso, mas depois, se vocês não tiverem acesso, vocês me falem. Em todo caso, eu vou baixar a gravação e vou disponibilizar para o Alan para fazer a divulgação no GCEP lá em Viçosa, tá? Beleza. Acho que podemos começar, então, João Vitor, e eu te passo a palavra. Claro que só, né, todo mundo aqui conhece, talvez a Alice, o Jonathan conhecem o João Vitor, né? Mas, em todo caso, ele é doutorando daqui do PPGE, orientado nosso, né? Eu, do Alan e do Everton, e está fazendo mais que um sanduíche, né? A motivação, né, é fazer um doutorado em um duplo diploma com a Universidade de Kiev, né? Kiev, desculpa, Eu? Kiev. Vamos evitar Kiev por enquanto. Kiev, lá na norte da Alemanha, né, com o Marco de Zé. E isso ele vai nos falar aqui também, né, João? A Sim. experiência, né, no laboratório, e o tema é MMC, né, que eu já apresentei para os alunos na disciplina, e o João vai dar uma bela panorâmica, conceitos, aplicações e desafios. Esse é o MMC, conceitos, aplicações e desafios. Então, João, você está com a palavra, se quiser compartilhar a tela com a gente, Beleza. eu vou me esconder aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, Salene? Sim. Beleza. Sim, sim, sim. Então, tranquilo. Bom dia a todos, né? Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência, né, que eu estou tendo aqui na Alemanha. Primeiramente, né, meu nome é João Vitor Matos Farias, sou estudante de doutorado na UPPGE. Atualmente eu estou fazendo essa possibilidade, como o Saleme já adiantou, né, sobre a dupla titulação pela UFMG e pela Universidade de Kiel, ou a CAU, né, CAU, que é a universidade aqui na cidade de Kiel, no norte da Alemanha. Hoje eu vou trazer aqui, basicamente, dividir minha fala em duas partes. Então, a primeira vai ser mais falando sobre um pouco sobre aqui o laboratório e como que funciona aqui a questão da pesquisa, do pesquisador aqui na Alemanha. E depois, na segunda parte, aí eu vou falar um pouco mais sobre o MMC, um pouco da experiência que eu tenho e vamos dizer, das tendências, né, que eu estou observando aqui nesses 7 meses que eu estou trabalhando aqui na Alemanha, né, iniciei em dezembro, então consegui ter uma visão um pouco diferente, né, mas bem alinhada com o que com o que eu tinha já no Brasil, então isso é interessante, mas principalmente em relação um pouco das tendências que eu vejo, né, na minha concepção sobre o MC. Então, bom, primeiramente, só explicando um pouco aqui, localizando, né? Então, essa aqui é a cidade de Kiel, onde basicamente nós temos aqui um porto, né? Isso é bem interessante, porque até por questões de aplicação, uma das aplicações de MMC, que eu vou falar um pouco lá para frente, né? Então, a gente tem aqui esse porto traz para a gente aqui muitos navios de grande porte, né, e cruzeiros, então tem uma certa tendência aí na questão da eletrificação desses navios. Isso pode ser também uma tendência para o MMC, em que eu vou falar futuramente. Então, basicamente, só um pouco tentando localizar, né, o laboratório ele fica localizado por aqui, né, eu moro aqui na região um pouco mais acima, né, e aqui seria a parte mais central, que é uma cidade no norte da Alemanha, que tem em torno aí de 250 mil habitantes, né, é a capital desse estado, né, chamado Schleswig-Holstein. Esse caso não inclui Hamburgo, né, então por isso que ela é a capital aqui, é uma cidade maior, já que Hamburgo é a maior cidade aqui desse norte da Alemanha, né. Então é uma cidade que tem competição de navegação, a gente pode até ver aqui, né, e 2 semanas atrás, né, teve o congresso aqui do PEDG, é um congresso que foi ministrado aqui pelo laboratório, né,
professor Marcos estava organizando, né, um dos organizantes desse congresso, e aí ele foi escolhido exatamente para ser no dia em que eu estava correndo essa competição dessa navegação, e também na semana de Killer, aqui na Killer Vorre, que eles chamam, que é uma semana, um festival bem grande que tem, depois de 2 anos aí de corona, né, voltou a ter esse festival presencialmente, então estava bem cheio aqui também, né. Cidade que conta com uma boa instalação de eólica, né, então fazendo algumas viagens aqui pelo redor, eu consigo observar uma quantidade bem interessante de instalação de eólica, assim como de fotovoltaico, né, em locais mais afastados da cidade, mais pela região aqui. E é uma região também interessante para Power Electronics, né, talvez não tanto quanto o sul da Alemanha, mas também traz boas empresas aqui, boas companhias, né. Um pouco sobre a universidade, né? Então, basicamente, a universidade ela foi fundada em 1665, né? E conta com 24 mil estudantes, teve 3 prêmios aí do Nobel e contou como professores aqui, né? O Hertz, né? No nosso caso, que a gente conhece bem aí, né? Max Planck também, como físico. Então, teve alguns nomes aí interessantes que passaram pela Universidade de Kiel. E, basicamente, né? Conta com algumas faculdades, né? Então, especificamente a faculdade técnica, que é onde o laboratório ele tá instalado, né? Ele conta aí com 2.400 estudantes, 3 institutos, e é onde eu estou hoje aqui, né? Apresentando esse seminário, né? Então, nessa universidade técnica. Bom, basicamente, o laboratório chamado Chair of Power Electronics, né, ele conta aí com a supervisão do professor Marcos R., né, o criador desse laboratório. Na verdade, o laboratório iniciou antes, né, ele deu continuidade, então, antigamente, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando ele entrou, esse laboratório era mais forte para a parte de máquinas, né, e aí o Marco veio e trouxe um pouco mais aí relacionado a eletrônica de potência e redes, né, que é onde ele está mais situado. Basicamente, a gente conta aqui com algumas divisões de grupo, né? Então, tem a divisão dos grupos de controle e confiabilidade, Power Converters, que na verdade entra aqui Multilevel Converters, né? Onde eu estou inserido, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sobre redes, né? Então, tem a questão aí de microgrids, e também vou mostrar um pouquinho depois, e sobre o grupo de baterias, que é um grupo relativamente novo, mas que está crescendo bastante, né? Muito investimento, muitos projetos em relação a isso. Então, é interessante. Depois, dividido com 2 técnicos e hoje 4 secretários, entrou um a mais aqui. Então, basicamente, a gente tem aqui mais ou menos em torno de 25, pode estar faltando aqui, não está tão atualizado, mas mais ou menos em torno de 20 a 25 doutorandos e pós-doc, né? Entre eles, doutorandos e pós-doc, mais ou menos 20 a 25 pesquisadores que são empregados aí no laboratório. Mas vocês podem ver aqui que basicamente eu estou mostrando até o slide aqui do Fraunhofer ISIT, né? E eu vou tentar explicar um pouco o que é a Fraunhofer. Na verdade, a Fraunhofer ela é uma instituição aí, uma organização voltada à pesquisa, foi criada em 1949, né? É a maior instituição de pesquisa na Alemanha, né? E na verdade na Europa, né? E aí ela conta com mais de 30 mil empregados que são voltados aí na parte de ciências e engenharia, né? Um grande volume aí de investimento para pesquisa, e conta com 76 institutos, né? E um deles é o Fraunhofer ISIT, que é um instituto voltado para a tecnologia de silício. Hoje, né, atualmente, eu sou empregado pela Fraunhofer ISIT, não mais pela Universidade de Kiel, mas, na verdade, é uma unidade em que o Marco criou essa unidade desse Fraunhofer ISIT, que chama ISIT at CAU, que no caso é a unidade do Fraunhofer ISIT junto com a Universidade de Kiel, né, em que, basicamente, a gente mantém aqui a boa parte dos projetos em que já eram realizados dentro do laboratório mesmo aqui da Chair of Power Electronics, né, só que agora com uma visão mais de indústria, né, que traz esse lado da Fraunhofer. A Fraunhofer é uma instituição de pesquisa, mas muito relacionada à indústria, né? Então isso é bem interessante. Atualmente, então, eu faço parte do Fraunhofer ISIT, ETCU, né? Então eu permaneço no mesmo laboratório, fazendo as mesmas pesquisas que eu estava fazendo, né? Mantendo os mesmos projetos, mas oficialmente eu sou aí o empregado da Fraunhofer, né? Então, basicamente, dentro da Fraunhofer a gente tem, como eu falei, 76 institutos, né? E dentro dele tem o ISIT, que fica localizado, né,
a sede, na verdade, fica localizada em Itzehoe, que é uma cidade aqui no norte da Alemanha também, fica 1h30 de trem daqui de Kiel. E dentro desse Fraunhofer ISIT, a gente tem algumas unidades também, né? Dentro delas a eletrônica de potência, onde eu estou inserido aqui nos sistemas eletrônicos de energia, né? Dentro aqui a gente vai ter então aí a parte mais relacionada a Power Electronics, Power Converters, na verdade, né? Porque dentro do Power Electronics a gente tem também o desenvolvimento de dispositivos, de semicondutores lá. Então é bem interessante essa Fraunhofer ISIT. Eu tive a oportunidade de visitar a sede, né? Agora, sábado passado, e aí eu fui lá na sala limpa, né? Na clean room que eles utilizam para fazer o desenvolvimento, né? Toda a construção desses dispositivos, né? Então fazem o desenvolvimento lá de dispositivos de silício e GaN hoje, né? Então fazem aquele wafer, depois eles vendem, né? Ou tem as parcerias que vão fazer o packaging desses dispositivos. Então bem interessante também aí. Então, basicamente, né, a ideia dessa união foi porque a Fraunhofer ISIT e a Universidade de Kiel, no caso da TF Power Electronics, tem uma sinergia muito grande em relação ao que estava sendo trabalhado, né, as pesquisas relacionadas a ambos. E aí, hoje, nós temos esses 3 pontos que entram aí na questão de redes híbridas, a questão de confiabilidade que é analisada, integração de bateria. Como eu comentei, né, é um campo que está trazendo muito investimento nessa questão dos sistemas de integração de bateria, então é novo, relativamente novo aqui, né, no grupo que está organizando aqui, mas que está trazendo aí boas previsões para o futuro também, né. Eu, especificamente, estou incluído aqui, né, basicamente na parte de redes híbridas, porque é onde eu estou mais envolvido com aplicações, basicamente, de média tensão DC, né, que é onde a gente tem aqui um foco maior para os MMCs, principalmente, né, que é onde eu estou envolvido. Então, só mais agora voltado à questão dos tópicos que são trabalhados aqui no grupo, e aí eu passo a falar mais sobre o MMC, né? Mas basicamente, então, nós temos aqui no laboratório, existem 2 laboratórios, né? É um laboratório de média tensão e um de baixa tensão. Eu trabalho especificamente no laboratório de média tensão, né? Mais especificamente ainda nessa célula 1, onde nós temos 3 células, né? E essa primeira célula é onde está localizado aí o MMC de média tensão. Então, esse MMC, ele conta com alguns equipamentos aqui, no caso sendo mostrado também, né, um indutor de braço. Então a gente tem uma fonte CC aqui que vai até 4 kV e 60 kW, então é a fonte CC que eu utilizo para conectar no DC Link desse MMC. Ele ainda não foi conectado na rede, né, até porque a conexão mais baixa que a gente tem é de 2 kV, e nós temos aí algumas preocupações, né, em relação a isso. São os passos futuros aí que eu vou ter que trabalhar em cima desse cara, né. Basicamente, dentro dessas células, né, estão localizados alguns dos outros projetos, como projeto aí baseado no 8-bit com SIC, onde faz aí a questão da caracterização térmica desses dispositivos. Também alguns outros projetos relacionados à NPC e à NPC, né, também por grupo de multilevel aí. E dentro dessas células, quando a gente começa a trabalhar, né, a gente basicamente vai levar atenção, a gente deve fechar aqui as portas, né, então fica fechado e é tudo feito remotamente, né, então tem os cabos aqui que são enviados lá para dentro de cada célula, onde a gente tem essa comunicação, e aí a gente faz essa comunicação toda remota aqui, né. E aí, especificamente agora, sobre os protótipos de MMC em que eu estou mais envolvido, né, em que eu estou trabalhando, a gente tem um protótipo aqui de baixa tensão. Basicamente, eu vou falar sobre um protótipo de baixa tensão e o de média tensão. Ambos foram desenvolvidos aqui pelo grupo, né, mais especificamente pelo um brasileiro chamado Luiz Camussa, né, que fez o mestrado dele lá com o professor Marcelo Lobo, né, lá no Sul. E ele estava aqui até o início do ano, e agora ele foi receber uma proposta da Bosch, né, e está trabalhando lá no sul da Alemanha, na Bosch, mas ele realmente fez um trabalho muito interessante aí em relação a esse desenvolvimento aí a construção, né, dos MMCs de baixa e de média tensão. Então, hoje, basicamente, esse MMC ele opera com 24 submódulos. Cada submódulo, cada célula, né, ela pode ser utilizada como full bridge ou half bridge, né, de acordo com a necessidade.
Tem uma placa de controle que ela é baseada aqui num System on Chip, né, que é como se fosse um FPGA mais o DSP, né? Então a gente faz toda essa comunicação aqui por fibra ótica e faz a leitura das tensões, dos submódulos e das medições de corrente analogicamente, né? E aí, basicamente, a gente tem 4 submódulos, então, por ARM, é um conversor de 5 kVA, e com a tensão de barramento aí de até 800 volts, né? Então esse cara, eu estou operando ele hoje, basicamente a ideia é tentar trazer, hoje, a ideia de tirar os resultados aí do doutorado, né? Tá vindo em cima desse MMC de baixa tensão, então a minha ideia hoje, o que eu estou trabalhando é utilizando apenas um braço e aumentando o número de módulos apenas uma fase e aumentando o número de módulos de cada fase, colocando no caso 8 em cada uma, essa é a meta, né? Hoje eu estou trabalhando só com 4 mesmo, e a ideia é trabalhar em relação às estratégias de tolerância à falha. Então, caso a gente perca um dos submódulos, o que a gente pode fazer, né? E aí essas estratégias eu já né, venho aí trabalhando em cima disso com o Salem, com o Everton e o Alan, né, há alguns anos, e agora a ideia é tentar tirar esses resultados experimentais, né? E em relação ao MMC de média tensão, né, então basicamente ele é como se fosse um espelho de baixa tensão, mas com todos os problemas relacionados ao aumento de tensão, né? Então tem toda a questão de proteção, questão de isolamento, também preocupações que devem existir, né? Inclusive as medições aqui, elas já são realizadas fibra ótica, então ela é feita dentro de cada célula e enviada para o controlador central, né? Então, mas a placa de controle que a gente usa é a mesma, né, baseada nesse System on Chip que eu falei, então é como se fosse o FPGA mais o DSP. Então tudo que eu consigo programar lá, né, eu posso reproduzir aqui com algumas ressalvas em relação a essa questão da comunicação, né. Então hoje esse cara está operando em malha aberta, né? São os testes que eu fiz nele foram em malha aberta, conectados com a fonte CC, né? No DC Link do conversor, isso conectado aí à carga, né? Então ele também tem o mesmo número de submódulos, né? 24 no total, só que é um cara que foi desenhado e projetado, né? Para 500 kVA, a tensão AC de até 6 kV e a tensão DC, aqui é DC, tá? Depois eu vou fazer a mudança aí, e a tensão DC até 10 kV. Hoje ele não alcança isso porque a gente usa módulos da BB de 1.7 kV e 300 ampere, então ele não vai conseguir alcançar isso, no máximo a gente vai conseguir chegar ali em torno de 4 kV, que é o que a gente tem na fonte CC, né, que eu comentei antes. A ideia agora é de dobrar o número de submódulos, né, a gente já tem todas as placas, os componentes, né, mas falta mão de obra aí para poder fazer a soldagem dessas placas. No caso, provavelmente sobrar para mim também, né, mas trabalhos futuros, né? Então, dobrar esse número de submódulos aí e conseguir aumentar essa tensão, tanto do lado CC quanto do lado CA, né? E um ponto interessante desse camarada é porque ele está envolvido no projeto aí chamado AC2DC, né? Que é AC para DC. E a ideia é de fazer, a ideia não, né? Esse cara ele vai ser empregado, na verdade, ele vai ser colocado em operação dentro aí de 3 anos, né? Então, nessas especificações de 6 kV da rede, então a gente precisa fazer esse aumento de submódulos, né? Não vai ter como utilizar só a quantidade que temos hoje, mas também vou ter que fazer algumas preocupações em relação à proteção, né? Que hoje a gente tem dentro da célula as proteções, né? De cada célula, que eu digo lá do laboratório, né? A gente tem as proteções aí relacionadas ao laboratório de média tensão, mas na aplicação lá, na hora que ele for para campo, né, a gente não vai ter essas proteções, então também são alguns dos gargalos que a gente vai ter que trabalhar em cima disso nos próximos meses e anos, né? Ainda sobre outros tópicos que são trabalhados aqui no grupo, né? Aqui eu vou falar um pouco mais rápido, que são só para a gente ter uma visão geral, né, do que é trabalhado também aqui. Então tem um analisador de impedâncias que é conectado na rede, é uma cidade próxima aqui de Kiel, né? E aí tem esse conversor conectado lá e ele faz essa análise aí de impedância nesse ponto de conexão, né? Esse conversor ele é baseado no NPC, né? Então, é bem interessante também, né, para essa questão da análise de impedância, né, tem até um trabalho também que eu tenho desenvolvido lá com o Everton, né, e o Alan, e alguns alunos hoje de mestrado, né, nesse ponto. Então,
tinha até um certo interesse de entender um pouco mais como isso aqui funciona, mas é óbvio que, né, o tempo às vezes fica apertado, mas é um projeto bem interessante aí também, né? Em relação à questão de avaliação de estresse térmico, né? Então tem aí os grupos que são mais relacionados à confiabilidade, né? Eu particularmente trabalhei com a confiabilidade aí no mestrado e no início do doutorado, né? Aqui eu não estou tão focado na parte de confiabilidade em termos, né, em termos práticos, né, de realmente fazer isso no laboratório, porque tem outros grupos que estão mais voltados para isso, né? Então, eles fazem essa questão também da caracterização dos dispositivos, né? Fazem a análise aí utilizando o Mission Profile. Então, é bem na linha do que a gente já tinha em mente aí também, né? E fazia e faz, né? No Brasil. Mas, de fato, também é um grupo aí que é voltado para isso e eu não estou tão à parte aí, a par desse trabalho, né? E também tem um grupo que é envolvido mais na parte de grids, né? Então tem uma micro rede aqui instalada no laboratório, né? Essa fica localizada no laboratório de baixa tensão, tá? Aí a gente tem sete inversores que são controlados aqui pelo DSpace, né? Eles estão localizados aqui, dois aqui, e tem um RTDS, né? Com esses hacks aqui. E aí, basicamente, a ideia é poder fazer essa modelagem, o controle dessa micro-rede, né? E aí tem esses amplificadores que vão fazer, e aí é óbvio, vários testes e vários projetos que são desenvolvidos nessa parte aí, mais envolvida aí, mais pessoal de redes e controle. E por último, em relação a esses projetos, né? Aí eu acho que o carro-chefe, né? Que é aqui do laboratório, né? Que é o HART, que é a ideia do DC-DC isolado, né? Que o Marco já tem alguns projetos em relação a isso há mais de 10 anos, né? Então foram aparecendo aqui as novas versões do HART, né? Então tem o Super HART, o U-HART, e basicamente é o High Efficient and Reliable Smart Transformer. Então a ideia do Smart Transformer, né? Que é aquele SST, o Solid State Transformer, com algumas funções adicionais, né? Então, basicamente, é ter aqui essa ideia, por exemplo, do DAB, né? Que é o Dual Active Bridge, onde você tem o DC-DC isolado, né? Com os transformadores aí de média ou alta frequência, né? Então, aqui é uma aplicação em que outros autores já trabalhavam aplicando aí essa ideia do DAB ao CHB, né? Ou CHB, que é o conversor em cascata, né? Mas como se fosse só em uma comparação com o MMC, né? Como se pegasse os braços do MMC, né? Ou superior ou inferior, e fizesse essa conexão aí em single star ou single delta, né? Então, com essa ideia do DAB conectado aqui, basicamente ele tem várias conexões que você pode fazer, né? Onde a ideia básica é você ter a entrada em série e a saída em paralelo, né? Então você pode ter alta tensão na entrada e alta corrente na saída, né? Para aplicações de potências mais elevadas. Então, agora mais específico aí, né? Mais falando agora especificamente sobre o MMC, eu vou trazer o conceito básico, algumas das aplicações em que eu percebo, né? E percebi que pode ser que está tendo uma certa alavancagem aí, né? Para os próximos, para um futuro do MMC, né? E alguns dos desafios, obviamente que, né, eu não consigo falar sobre todos, né? Eu vou trazer aqui mais desafios em que eu estou mais envolvido, né? Mas, obviamente, nós temos muitos desafios relacionados ao MMC, né? Realmente é um conversor que exige um conhecimento, porque é uma complexidade elevada, né? Traz também com isso custos e outros gargalos aí. Então, basicamente, né, só a ideia onde que a gente vai encontrar a aplicação dos MMCs, né? Então, é um conversor que ele se mostra muito interessante para aplicações de tensões aí, no caso mais elevadas aí, né, que 10 kV. Então, a gente já começa a ver boas aplicações para o MMC, né? Vale uma ressalva aqui, pessoal.
Hoje nós temos 2 MMCs aqui no laboratório que foram desenvolvidos pelo grupo daqui, né? Mas na verdade nós temos 3 MMCs, né? O terceiro eu não apresentei aqui, né? Não coloquei ele na apresentação. Ele foi ele é um MMC de 13 levels, tem 72 submódulos no total. Ele foi dado pela Siemens, né? Aqui para o laboratório há mais ou menos uns 5 meses atrás. E segundo lá, né, os envolvidos lá nos projetos da Siemens, é que eles não viram mais a possibilidade de trabalhar, né, o interesse de trabalhar com MMC para baixa tensão. Porque era um MMC de muitos levels, né, mas de baixa tensão, muitos levels, né, para baixa tensão, né, e aplicação para baixa tensão. E eles chegaram à conclusão lá que já tinha mais de 5, 6 anos que tinha desenvolvido esse MMC, e aí eles chegaram à conclusão que não tinha mais, né, pela visão deles, o que explorar, né, e aí deu esse presente para a gente aqui, né, agora mais trabalho para fazer, mas é um MMC bem interessante, bem bacana, porque ele tem bastante levels, né, até para aplicações aí de redundância onde eu estou mais envolvido, né, é até mais interessante, mas o rádio está todo montado, mas a parte de controle não tem, comunicação também não, então a gente teria que fazer isso aí, e aí mais trabalho, né, sendo envolvido, mas é justamente para tentar trazer, né? Eu não estou falando que não tem aplicação para MMC para baixa tensão, mas realmente é um nível de complexidade que às vezes não convém, né? Se pode ser feito com conversores de mais baixo nível, né? De menos níveis. Então, vamos focar aqui na parte de aplicação de média e alta tensão. Então, o CHB ele tem uma complexidade aí menor, né, do que o MMC, de fato, né, ambos que são utilizados aí bons para aplicação de alta tensão e média tensão. Logo, o MMC ele pode ser realizado com submódulos, né, unipolar ou bipolar, no caso half bridge ou full bridge, e tem vantagens e desvantagens para cada um deles, né, e o MMC ele tem a grande vantagem em relação ao CHB, que é a presença do DC-Link, né. Então, para aplicações, principalmente como transmissão e distribuição, distribuição de média tensão, que eu vou falar um pouquinho também nos slides à frente, em que você precisa de ter esse link CC, né? Então, o MMC com certeza ele tem vantagens em relação ao CHB. Caso contrário, né? Você precisa analisar aí qual que é o mais vantajoso de utilizar, porque o MMC, no final das contas, ele vai contar com o dobro de braços, vamos dizer assim, né, o dobro de strings em relação ao CHB, então tem que ser levado em conta aí a questão do número de modos, perdas, eficiência, custo e tudo mais. Né? Então, em relação ao MMC, né, o princípio de operação dele, aqui a gente está analisando o MMC à esquerda, né, o MMC trifásico, nós temos 6 braços no total, né, então um braço superior e inferior para cada fase, né, e o link CC aqui em que que eu acabei de comentar. Então, na verdade, quando a gente analisa o MMC, né, se a gente parar para pensar o que é o MMC, a gente tem como se fosse aqui, né, um CHB na ligação em estrela, né, e aqui a gente teria outro CHB em ligação em estrela também. Então, o MMC, ele nada mais é do que 2 CHBs, né, nesse tipo de configuração, em que você consegue controlar a tensão no ponto médio, no ponto neutro, né, de cada um deles, e aí você consegue criar esse link CC. Né? Então, isso é uma aplicação bem interessante aí do uso do MMC, né? Você ter essa possibilidade, né, essa existência desse link CC. E aqui nesse caso a gente está analisando aqui uma das fases, né, contando aí com 2 braços de superior e inferior, e aí a gente consegue fazer então, em cada um dos braços, essa modulação para os braços, né, com uma quantidade de N níveis, né, N mais 1, né, N plus 1, de acordo com a quantidade de submódulos, e aí nós temos então no lado CA, na saída CA do MMC, né, a forma de onda que vai estar mais aproximada a uma forma de onda senoidal, que é o desejável, né, para uma aplicação ICA, onde a gente pode fazer a redução, a gente vai ter uma redução bem significativa aí no filtro de saída, né, justamente por essa modulação, ter essa característica de escada, né, na tensão das saídas do MMC, certo? Em relação agora à comparação entre os dois
tipos de aplicação, né, com o half bridge e o full bridge. Então, a princípio, né, a gente tende a fazer uma escolha do MMC com o half bridge, porque ou meia ponte, né, porque ele tem vai apresentar uma eficiência maior e maior confiabilidade pelo número reduzido de componentes, né, em relação ao full bridge. Então, menor custo também, né? Mas tem uma questão bem interessante para ser falada sobre esse MMC, né, de half bridge, porque a gente não tem a possibilidade de controlar independentemente, né, o lado CC e o lado CA. Então, quando a gente utiliza aí o full bridge, né, a gente vai ter a questão de ter o dobro de número de semicondutores, então isso é um ponto negativo, né, em relação a perdas e custo e tanto de operação quanto de investimento, né? Mas pela configuração, né, pelo que é o submódulo full bridge, né, que é um submódulo bipolar, a gente tem a possibilidade de fazer a geração aqui na saída desse submódulo, as tensões VC, né, no caso, como sendo a tensão do capacitor do submódulo, então a gente pode fazer a geração de VC e zero, assim como no half bridge, no meia ponte, mas no full bridge a gente também consegue adicionar o menos VC, né? Então a gente tem essa possibilidade de fazer 3 níveis na saída de tensão do full bridge. Isso traz uma característica bem interessante no final das contas para o MMC, que é você ter a possibilidade de controlar o link CC independente do índice de modulação no lado CA. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a operação do MMC com full bridge para aplicação de step down. Então, a gente poderia, por exemplo, reduzir a tensão do lado do link CC, mantendo o mesmo índice de modulação do lado CA. Então, isso traz algumas aplicações e utilizações interessantes para o MMC. Além do mais, ele traz uma característica bem interessante para aplicações de alta tensão, principalmente, né? E de média, onde se a gente tiver uma falha no lado CC, por exemplo, de polo para o polo aqui, esse MMC ele apresenta uma característica inerente, que é a utilização dos capacitores do submódulo full bridge. Então, isso ajuda, né, com que faça aí a redução, né, extinguir a corrente de falha CC que vai existir nesse momento dessa falha. Eu vou comentar mais um pouco sobre isso aqui também futuramente, né? Então é só agora para explicar e exemplificar a diferença entre ambas as topologias. Falando um pouco sobre as topologias que podem ser encontradas na literatura, então tem diversas modificações que a gente pode ver em relação ao MMC, né? E basicamente a ideia dessas modificações é tentar trazer, em boa parte delas, né? Tentar trazer uma redução da capacitância dos submódulos é um problema, uma desvantagem aí do MMC, né? Conta com submódulos, capacitores nos submódulos de volume bem elevado, né? Tem uma capacitância elevada. Então, tem diversas linhas que vão na linha de controle, modulação, ou na mudança de hardware mesmo, para poder fazer essa redução desses capacitores, né? Trazer também aí uma melhor utilização, né, entre a quantidade uma utilização melhor dos submódulos do MMC, né? Então pode fazer algumas formas aí para utilizar mais ou menos, né, cada um dos braços do MMC. Então, tem algumas outras aplicações que podem ser vistas aí, também como comentei anteriormente, né, em relação a SST, né, a ideia do Solid State Transformer, né, o DAB aqui, né, para aplicações do MMC com PV. E eu vou chamar a atenção para uma delas aqui, que é essa configuração em DC-DC com o transformador de alta frequência aqui. Tem algumas linhas de pesquisas, né, que vão para essa utilização de MMC para DC-DC, né? E é uma ideia bem interessante. E aí eu estava até agora contar um pouco do que aconteceu aqui. Semana passada, né, teve o congresso do PADG aqui. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o professor Rick Dedonck, né? Rick Dedonck, que é bem tem algumas patentes, alguns trabalhos aí, né, relacionados a DC-DC, então é um cara bem importante aí nessa área e na área de eletrônica de potência em si, né? E aí ele viu o nosso MMC lá, estava mostrando o protótipo, né, tudo mais, estava apresentando lá pela Fraunhofer, e aí ele começou a contar um pouco da experiência e tudo mais, e ele falou que essa ideia de utilização do transformador de alta frequência aqui para MMC, ela é muito interessante,
porque a gente não precisa mais preocupar com a frequência de 50 ou 60 Hz, né? E aí, com isso, o que a gente tem é uma redução muito elevada na capacitância dos submódulos. Então, no final das contas, o volume desse submódulo ele pode ser bem reduzido aí, né? E a capacitância pode ser bem reduzida, porque a gente não tem mais essas frequências, essa baixa frequência da fundamental, né? Quando a gente utiliza essa ideia aqui. Então, pode ser reduzida até 50% pelo que ele comentou, né? Então, foi bem interessante aí. Ele tem alguns alunos que estão trabalhando com isso, então achei bem bacana, não tinha olhado por esse lado ainda da aplicação do MMC em DC-DC com transformadores de média ou alta frequência, né? Então, algumas das aplicações, né? Basicamente, o MMC ele já tem um mercado muito bem estruturado para aplicações de alta tensão, principalmente para HVDC, né? É o grande market share aí do MMC. Só que o MMC também ele vem crescendo bem agora, né? Para aplicações de média tensão, de distribuição, né? De redes, distribuição MVDC. Então, tem algumas fabricantes já que oferecem essa solução. Então, bem interessante também. Então, tanto no lado de HVDC quanto no lado de MVDC, né? O MMC ele tem boa aceitação, mas também nós temos outras aplicações que podem ser faladas sobre, né? Como no caso da utilização para chips, né? Então, no caso dos navios, como eu comentei, aqui eu vejo até com bons olhos, né, especificamente para a cidade de Kiel, porque a gente tem um porto, né, bem movimentado aqui em relação a isso, mas não tem, até hoje, pelo menos até os dias atuais, né, não tem projetos que estão relacionados a isso aqui com o laboratório, né? Pode ser que futuramente apareça alguma oportunidade nessa linha. Óbvio que a gente tem que ter os projetos certos, né, as pessoas certas, né, os contatos certos para ter o desenvolvimento nisso, mas é uma linha que está indo muito, tem uma tendência muito grande aí na eletrificação desses navios, né? Então, basicamente, eles têm mesmo, né, a presença de uma rede MVDC dentro, né? Porque são tão a gente está falando de navios de grande porte, né? Então, fazem lá, tem a existência de uma rede de média tensão mesmo, de níveis aí de 6 kV mais ou menos, né? Ou 5.5, né? Dependendo do tipo de aplicação aqui, mais nessa linha de até 10 kV, em que, né, isso vai estar presente lá, então, dentro dos navios. É bem interessante aí também a ideia da aplicação de MMC. Eu não sei se vai se tornar realmente uma realidade para o MMC, né? Mas ele é um bom candidato para esse tipo de aplicação, né, dentre outros conversores aí para média tensão. Também para aplicação de electric drives, né, então temos aí já algumas linhas para essa linha. Staticon, né, Staticon também é uma linha que eu trabalho, né, iniciei desde quando comecei aí nas pesquisas lá no GECEP, né, em Viçosa, na minha graduação e no mestrado, né, e também seguindo na linha do doutorado. Foi em cima do Staticon, então tem eu tenho um certo carinho aí por esse tipo de aplicação, né, e agora também em algumas ideias com a utilização de BESS, né, então colocar esses armazenadores de energia aí dentro do Staticon, né, através do link CC, CC na média tensão, por exemplo. Então, traria aí uma certa ideia de utilização para esse link CC, né, em que normalmente na ideia do Staticon com MMC a gente não faz o uso desse link CC, né. E aí poderia ser uma ideia dessa aplicação dele. E também, no caso, a gente não fazer a utilização desse link CC, vai na linha também, que é um ponto que eu estou começando a pensar um pouco mais sobre isso. Tem até que, inclusive, aí, conversar com os meus orientadores e co-orientadores aí, né? Alan, Everton e Seleme, né, para falar um pouco sobre essa ideia de trazer o full bridge para o MMC e talvez trazer a ideia do conversor do MMC híbrido, né, que é um que eu estou trabalhando um pouco mais aqui, e a gente traz essa possibilidade de controlar o lado CC, então pode ser bem interessante para esse tipo de aplicação também, onde a gente não tem necessariamente a necessidade, né, de utilizar o link CC no Staticon. Algumas outras aplicações como SST, né, High Voltage Pulse Generator, então tem boas linhas, né, de aplicação para MMC, né, como eu falei, aplicações onde a gente pede, onde é necessário
a conexão com a média ou a alta tensão, o MMC com certeza ele vai ser aí um forte candidato, né? Como, por exemplo, essa ideia de aplicação com DC-DC para o MMC, né, de 50 kV para 320 kV. Esse é um projeto que ele veio, acho que ele é original, foi originado, né, lá em Aalborg. Então, essa ideia de fazer coletar, fazer uma coleta através de uma rede CC, né, onde a gente pode fazer essas conexões aí com, por exemplo, as fazendas eólicas, né? Então, ao invés de pensar no MMC para a ideia de inversor ou de retificador, né, é de fazer essa conversão em DC-DC para step up, né, fazer esse aumento da tensão e depois fazer a transmissão em alta tensão, né? Então, com certeza, quando a gente fala de aumento de tensão, né, a gente vai acabar caindo numa utilização de ter a presença, né, de um link CC com alta tensão. Então, também podemos fazer aí o uso, né, ou fazer a investigação da aplicação do MMC como DC-DC, né? Aí também só a exemplificação, né, a gente poderia pensar numa mais tradicional com uma linha de corrente alternada em alta tensão, ou a gente pode pensar também, né, em exportar essa energia, né, com a linha de MVDC ou HVDC, né? Ambas também bem interessantes aí, de acordo com as necessidades, né? E também aí uma linha que já está mais envolvida com os projetos daqui do laboratório da TF Power Electronics, né, que é a aplicação de MMC para o MVDC, né, para a ideia de carregadores rápidos, né, estações de carga rápida para veículos elétricos, né. Então, ao invés de fazer aqui o que seria o estado da arte, né, de fazer a utilização de transformadores de baixa frequência junto com o retificador, né, e aí o retificador de baixa tensão, a gente pode fazer a conexão direta ao MMC, né, onde a gente vai ter com o MMC fazendo aí o papel do retificador, né, e aí vem aquela ideia que eu comentei sobre de fazer esse MMC como step down, né, então de poder fazer essa redução da tensão aqui no MMC, no link CC do MMC, né, e aí fazer a conexão de acordo com essa tensão que vai ser conectada aqui, ó, esse ratio que nós vamos ter aqui, né, entre a entrada para a saída, a gente vai conseguir fazer também a conexão desses conversores em cascata, né, aquela ideia do DAB também que eu comentei anteriormente, né, ou o MAB, que seria o Multiple Active Bridge, né, onde a gente pode, com o DC, sendo DC-DC isolado, né, porque basicamente aqui a gente não conta com a presença de transformadores, então a gente não tem essa isolação galvânica aqui, né, nessas conexões, e é importante a gente colocar essa isolação galvânica dentro dos DC-DCs nesse caso, né? Ou a gente pode fazer também dessa forma em que o MMC ele faz parte desse SST, né, onde aí também nós vamos ter essa conexão aqui em cascata com as séries, a entrada em série e a saída em paralelo, onde nós vamos ter aí a isolação galvânica como sendo parte da solução com o MMC retificador, né? E aí a gente pode fazer as conexões, né? Depois essa linha em média, né? E aí a gente faz as conexões no ponto de recarga, né? Para cada uma dessas estações. Então, tem um resumo aqui, né, basicamente o que foi falado de aplicações para MVDC, aplicações de offshore collection, como eu comentei lá, né, para aplicações com chip, né, navios. O que eu quero chamar a atenção aqui é que essas aplicações estão na linha de MVDC, né, que é um mercado que vem crescendo bastante também. Aí estamos falando aí em torno de 3 kV até 50 kV, né? E dentro dessa margem, dessa linha, nós temos alguns fabricantes, né, especialmente aqui Siemens e a RXHK, né, que apresentam soluções de MMC para MVDC, né? Então, basicamente, no caso da Siemens, né, ela tem o MVDC Plus, né, que está na faixa de aplicação em DC para 24 e 50 kV e uma potência aí de 30 a 150 megawatts. Né? E aí eles mesmos já comentam, né, que faz todo sentido, né, já que eles têm o HVDC Plus, que é a aplicação para alta tensão, né, faz todo sentido você ter um MVDC Plus, né, que vai ser o MMC baseado no que você já tem uma solução de HVDC, né, de alta tensão, então faz todo sentido você também oferecer essa solução em média, né, caso ela seja bem aceita e ela seja requisitada, né, e no caso tem
tem requisitos para isso, né? Então a Siemens oferece, se eu não me engano, desde 2019 essa solução, pode ser até um pouco antes, se eu não me engano, mas que está nessa aplicação aí de 24, nesse range, né, de 24 a 50 kV, e também, segundo eles, abaixo disso já não faz sentido, né, na application note lá deles mesmo, para o MVDC Plus, abaixo disso já não faz sentido você ir para o MMC, pois existem outras topologias que poderiam ser empregadas, né? E aí de números mais reduzidos, de níveis, né, onde vão ter uma menor complexidade de custo, né, mas dentro dessa faixa, dentro desse range, o MMC ele é bem aceito, né? Já a RXHK apresenta também essa mesma linha, né, de ter a ideia do HVDC e você faz essa aplicação para a média, né, você faz adaptações, reduz bastante a questão de isolação, de preocupações com isolação e proteção, porque a proteção de sistema do MMC aqui na aplicação de CC, para alta tensão, ela é complicada, são poucos fabricantes que apresentam, por exemplo, circuit breakers, né, em DC, como é o caso da ABB, da Hitachi, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, quando você aplica isso para média tensão, você acaba tirando um pouco desse gargalo aí desses problemas que são presentes aí, né, para a alta tensão. Então, também aí dentro dessa faixa de 5 a 50, aqui no caso da RXHK, e de 1 a 10. Vale também uma outra experiência que eu tive aqui. A gente estava no congresso, na verdade foi no workshop que eu estava participando, a gente conversou com uns sul-coreanos da empresa Capco, né, uma empresa bem famosa, principalmente lá na Ásia, né, e eles estão trabalhando aí com sistemas de MVDC, né, estão instalando bastante sistema de MVDC para distribuição com o MMC. E aí, basicamente, lá na Coreia do Sul tem uma situação mais, vamos dizer, particular, porque as tensões, elas são mais, as tensões de média tensão, né, elas são mais elevadas do que aqui na Europa. Então, a aplicação de MMC ainda fica bem mais interessante lá para eles. Eles utilizam a solução com 31 levels, ou 30 submódulos por braço do MMC, né? E eles estão tendo problemas lá, né? E eu acho que uma ideia é que eles iniciaram a conversa aqui, né, com o nosso grupo, para tratar sobre a questão da confiabilidade, porque eles estão tendo um certo problema com a confiabilidade dos submódulos, né? Então, quando eles fazem a troca dos submódulos, os submódulos parecem que são baseados na submódulos da ABB, né? Baseados não, eles fazem a utilização dos submódulos da ABB, eles dão a garantia lá de X anos, se eu não me engano, 7 anos, só que os submódulos estavam apresentando falhas com um tempo bem mais reduzido do que a garantia. Então, eles estão com essa preocupação em como aumentar essa vida útil dos submódulos, né? Não só especificamente de cada dispositivo, né? Do IGBT ou do capacitor, mas no submódulo como um todo. Então, nessa linha, né, nós temos alguns desafios aí para o MMC. Relacionados à confiabilidade, eficiência, né? Relacionados ao volume ou o tamanho, né, dos conversores, né? Principalmente ao volume dos passivos, né? No caso dos indutores de armas e dos capacitores, dos submódulos. A questão dos custos, né? O custo do conversor é sempre um gargalo para ele, por ser um conversor de alta e média tensão, né? Realmente vai ter um custo mais elevado e a quantidade de componentes que é empregada, né? A redução de comunicação, esforço de comunicação ou complexidade, né, na questão mais envolvida aí para o controle do MMC, e trazer novas funcionalidades a esse conversor também é uma ideia que pode, né, com novas funcionalidades, talvez trazer mais campo, mais mercado para o conversor, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre a questão da falha, né, e mais envolvida a questão de tolerância à falha e da confiabilidade do conversor. Então, essa é uma linha, né, de pesquisa em que eu já venho trabalhando há alguns anos, né? Inclusive, eu comentei que, né, a ideia de tirar alguns resultados experimentais agora no protótipo lá de baixa tensão, né, é em relação a esses esquemas de tolerância à falha, né? Então, basicamente, quando a gente tem uma falha no submódulo, né, de um dos submódulos do braço do conversor, o que fazer, né? Com certeza a gente pode dar o bypass, né? A gente vai dar o bypass nesse cara, tem as estruturas de bypass lá com as chaves mecânicas, né, a vácuo, que vão ser colocadas e realizadas aqui realizando esse bypass nesses dispositivos, mas a continuação da operação ela precisa ser investigada, né? O que vai ser feito? A gente vai manter a mesma tensão em todos os submódulos, vai subir a tensão, vai colocar um submódulo redundante. Então, tudo isso ele vai entrar aqui como em consideração, né? Ser levado em consideração.
E basicamente eu trabalho com 4 tipos aqui, né, de estratégias. A primeira, a gente vai manter a mesma tensão, né, em todos os submódulos quando a falha acontecer. Nesse caso eu estou considerando 2 falhas aqui, né, a gente pode ver nessa linha em preto. Então a falha aconteceu, eu mantenho a mesma tensão, só que para isso eu preciso ter submódulos redundantes. Então na fase inicial, né, do projeto do conversor, a gente precisa adicionar submódulos redundantes, né? Então aqui vão ser colocados aí submódulos redundantes para que a gente consiga manter essa mesma tensão quando a falha acontecer, né? No outro caso, a gente vai ter submódulos redundantes também, mas aqui nesse caso a gente vai iniciar a tensão de todos os submódulos com a tensão abaixo da nominal, né, do que seria o valor nominal. E aí, contando, por exemplo, com 2 falhas, então, caso aconteça 2 falhas por braço do MMC, a gente vai chegar aí, de fato, à tensão nominal, né? Então, essa é a ideia aqui desse método ALR, né? No método SR, que é o método de stand-by, né, ele é um método bem interessante porque a gente não tem inicialmente, né, nós temos aqui os submódulos redundantes, eles não estão operando, né, eles estão, como o nome já diz, né, em stand-by, e quando uma falha acontece, eles são inseridos ao circuito, né. Isso aqui vai trazer uma característica bem interessante em relação às perdas, porque como esses módulos eles estão em stand-by, né, eles não estão operantes, durante a operação do MMC, né, a gente tem uma perda reduzida em relação ao conversor, né? E aí, quando a falha acontece, esse cara ele vai entrar, então nós vamos ter alguns problemas em relação, ou, né, algumas características aí a serem observadas em relação ao transitório, né, que vai ser visto quando uma falha acontecer, porque a gente precisa carregar esses submódulos, né? E nesse caso aqui estão sendo analisados, né, 2 falhas acontecendo, então a gente carrega esses submódulos, né? Tem uma característica interessante esse cara, que ele não pode ser aplicado a qualquer tipo de sistema. Na verdade, né, em aplicações de alta tensão, ele vai ter uma dificuldade de ser implementado, porque a gente precisa manter a isolação das power supplies que vão ser empregadas nos submódulos, porque eles vão estar em operação aqui de stand-by. E aí, basicamente, precisa ser feito com a power supply externa, não pode ser feito através do capacitor do submódulo, como normalmente é feito. E aí nós temos problemas de isolação para alta tensão, né? Então, aqui, por exemplo, no laboratório, mesmo no conversor de média tensão, a gente consegue empregar essa ideia, porque as power supplies utilizadas, elas são auxiliares, né? Elas são feitas externamente e não através do capacitor do submódulo. Então, só que aí o máximo que a gente consegue alcançar de isolação é 40 kV, né? A gente tem uma power supply para fazer isso, né, que tem uma isolação de 40 kV, então até aplicações de 40 kV eu sei que vão ter soluções aí no mercado para isso, mas acima disso é um pouco complicado de ver que garantam essa isolação para alta tensão, tá? Então até média tensão e até certos níveis de média tensão pode sim ser aplicada a ideia do stand-by. No caso do CVI, né, é a ideia de a gente não tem, na verdade aqui é uma extensão, né, da operação do conversor. Nós não temos submódulos redundantes, quando uma falha acontece, a gente vai subir a tensão dos submódulos, né? Obviamente que nós temos um limite, né? Um limite a ser empregado para esse método, porque a gente não pode subir essa tensão indefinidamente, né? A gente precisa manter um certo nível, né, de forma que a gente não eleve muito a tensão do submódulo, de forma que possa danificar os componentes, né, IGBTs ou diodos ou capacitores, né, entre outros. Então, a grande pergunta que ia ser feita, né, como definir o número certo aí, né, de submódulos que a gente pode ter em falha no MMC. Então, basicamente, em relação ao CVI, nós temos uma limitação que está apresentada aqui nesse mapa, né, em que as falhas vão acontecendo, a gente vai subindo a tensão dos submódulos, ou seja, a gente vai aumentando o fator de utilização, né, a relação de tensão que nós temos nesses submódulos remanescentes. Só que nós temos um ponto até que não vai ser mais possível aumentar tanto essa tensão, né? Ou seja, tem uma limitação aí do número de falhas que pode acontecer, pois senão a gente vai ter um aumento muito elevado na tensão, né, acima de 60%, 70%, e que às vezes não vai ser recomendado pelos fabricantes dos modos de potência, né? Então aí a gente costuma ver o fator de utilização de 50% a 55% para modos ABB, né? Alguns modos da Semicron vão até 70% ou algo em torno disso, né? Mas acima disso não vai ser recomendado aí pelos fabricantes, né, em geral. E já aqui em relação aos outros 3 métodos que contam com a utilização de submódulos redundantes, basicamente a gente pode colocar submódulo redundante para aumentar o número de falhas permitido, né?
mas nós vamos ter um limitante que vai ser em relação ao custo, né? Porque, como eu falei, na fase inicial do conversor, a gente precisa adicionar módulos redundantes e isso vai ter um custo, né? Então, a ideia é buscar um trade-off, né, que seja um custo interessante e com a confiabilidade interessante, né? Ou seja, um número de falhas permitidas no conversor que traga para a gente aí um ponto ótimo, né, nesse trade-off entre custo e confiabilidade, né? Essa é uma linha também do que eu venho trabalhando aí, né, nos últimos anos, né? Junto com o grupo aí do GCEP, né, e o professor Seleme, nessa linha da confiabilidade, né, em que a ideia é a gente acrescentar alguns submódulos redundantes, né, e fazer a análise de confiabilidade baseado aqui nas falhas de IGBTs, no caso eu estou trabalhando com IGBTs e diodos, né, mas pode ser estendido também, né, e acrescentado a questão de falhas de capacitores e submódulos, que também tem uma porcentagem bem elevada, né, não foi feito ainda nesse trabalho, né, no estágio atual do trabalho, e aí assim que a gente vai adicionando submódulos redundantes, a gente tem que fazer então aí o novo cálculo, né, dessa confiabilidade do conversor, né, porque a partir do momento que a gente coloca módulos redundantes, permite um maior número de falhas, então a gente tem aí uma extensão, né, dessa confiabilidade. Então essa é a análise que é feita nesse gráfico, nesse flowchart aqui, né, que é a ideia de a gente ter, a gente pode adicionar módulos redundantes, mas a gente tem um custo para isso. Então, qual que vai ser o custo-benefício aqui, né, da melhor solução aqui, né, dentre a quantidade de submódulos escolhidos, redundantes, né, escolhidos, e o custo adicional para ter esses submódulos, né. Então, essa é a ideia aí que ao fim desse método apresentado aqui, ao fim disso a gente espera ter essa resposta, né? Qual que seria o melhor ponto aí, o ponto ótimo, né, da confiabilidade versus custo. E aí um pouco também em cima disso, né, dessa análise de confiabilidade, né, um projeto que está sendo desenvolvido aqui, né, e já está apresentado nos submódulos do conversor de média tensão do laboratório aqui de Kiel, né, é essa plaquinha, que a ideia aqui é você ter essa placa ela é conectada junto ao gate drive, e a ideia é que ela faça a ideia não, ela faz a leitura do VCE, do dispositivo, né? Então ele consegue fazer a leitura dessa tensão e aí com o VCE você consegue estimar a temperatura de junção e com essa estimativa da temperatura de junção você consegue aí fazer algum thermal management do conversor, né? Ou que a gente pode trabalhar aqui com a ideia de overload capability, né? Que é uma das ideias dessa linha da aplicação desse MMC apresentada aqui no laboratório, né, e da aplicação para o projeto AC2DC, como eu comentei anteriormente, né, está nessa linha aí dessa análise que foi desenvolvida, então, essa plaquinha, né. Isso é interessante porque essa ideia aqui, na verdade, existem já algumas patentes, né, que foram desenvolvidas para a utilização disso, né, algumas empresas que já vão nessa linha de estimativa e não medição de temperatura, né, que é um pouco complicado. E exatamente nessa linha, a mesma empresa lá da Capcos, né, que eu comentei que estava tendo problemas com a confiabilidade do submódulo, comentou exatamente isso, né, a dificuldade de fazer a medição de temperatura, né, ou o custo, né, envolvido aí, né, para fazer essa medição e a complexidade, para fazer essa medição de temperatura. Então, a ideia é que eles queriam algo para fazer alguma estimativa ou algo do tipo, e não fazer a medição, de fato, da temperatura de junção dos semicondutores, né? E aí, em relação à questão da redução do esforço, né, de comunicação entre dentro do nosso conversor, tem essa linha de pesquisa que, junto aí com novamente, né, Everton, Alan e o professor Seleme, né, nós esperamos ter uma resposta em breve, né, uma resposta positiva, né, desse paper que a gente submeteu, em relação e os outros coautores também, né, em relação à utilização do Slide Mode Observer, né? Então, a ideia aqui é que a gente não tenha a medição de tensão propriamente dita nos submódulos do capacitor, mas sim fazer uma estimativa dessa tensão. E aí a gente consegue reduzir essa comunicação, né, desse envio de tensão dos submódulos para o controlador, né, no caso, se for utilizado o controlador central ou um controlador por braço, né, caso seja, né,
uma outra possibilidade que é utilizada. Então, a gente fazer essa redução desse esforço de comunicação, né? Também a gente vai reduzir o número de sensores, né? Consequentemente, o custo, apesar de não ter né, em relação à aplicação do MMC, né? Não é um custo tão elevado, né? Fibra ótica e sensor, né? Tendo em vista ao custo, né, total do conversor. Mas também de possíveis pontos de falha, né? Já que a gente reduz o número de componentes, a gente pode reduzir, a gente vai reduzir também possíveis pontos de falhas, né? Então é interessante também aí nessa linha para o conversor. E agora, acho que o último tópico que eu vou comentar aqui, né, que é em relação ao ponto que eu estou trabalhando em sistemas de HVDC, né, mais voltado aí para a parte de proteção, né. Então, no caso aqui está sendo mostrado um HVDC, né, point to point, né, o ponto to ponto, o back to back aí, né, a gente também utiliza. Nesse caso, o simétrico monopolo, onde a gente tem aqui, né, seria dividido por cada polo dessa linha de transmissão, VDC sobre 2, né, VDC sobre 2 e menos VDC sobre 2, né. Então, nessa aplicação aqui, a gente tem a estação do conversor, né, o circuit breaker DC e o circuit breaker AC. Basicamente, o que é que nós temos atualmente hoje, né, nessas linhas, tanto para o point-to-point ou também como multiterminal, né? O que é feito no estado da arte aí, né, é que eles utilizam o circuit breaker do lado AC. O problema do circuit breaker do lado, quando uma falha CC acontece, né? Então, estou ilustrando aqui uma falha CC, né, do polo para polo aqui, né? E quando essa falha acontece, o problema de utilizar o circuit breaker do lado CA apesar de ser uma tecnologia bem madura já, né, e amplamente difundida, né, ela tem um tempo muito elevado para o que é esperado no lado CC, tá? Então aqui a gente vai estar falando algo em torno, para cada 50 Hz, a gente vai estar falando aí algo em torno para um tempo maior do que 20 milissegundos, né, 20, 40, até 40, 50 milissegundos. E que isso não é interessante para o lado CC, porque a gente não tem uma impedância tão elevada nesse cara, então essa corrente ela sobe muito rápido, né? E aí a ideia então é tentar empregar ou um circuit breaker CC ou também utilizar o conversor, que é o que eu vou apresentar aqui agora, né? Com a utilização do circuit breaker CC, né, ele vai ser algo bem rápido, então nós temos aí, por exemplo, né, uma solução que a ABB apresenta, a Hitachi ABB, né, que hoje é a Hitachi ABB, eles apresentam aí um circuit breaker CC, né, até 320 kV no lado CC, né, até 320 kV e 3 milissegundos para a interrupção da falha. Então é algo bem interessante, só que é um custo elevado, né, para essa aplicação. É limitada também ao nível de tensão, né? Então, o último teste, né? A última solução que eles fizeram foi para esse 320 kV, né? Então, aumentando esse nível de tensão, né? Tem que pensar em outras soluções que vão ser utilizadas. Então, tem em relação ao custo muito elevado disso aí, né? E a utilização desse circuit breaker CC, na verdade, ele é conhecido como, para essa aplicação, né? É um circuit breaker CC híbrido. Então, na verdade, ele conta com a chave mecânica, né, como se fosse uma utilização da chave mecânica com um circuito de solid state, de dispositivo solid state, né? Então, pode ter uma aplicação de um circuit breaker de CC só com essa ideia do solid state aqui. Porém, quando a gente prega isso, a gente pode ver que são vários dispositivos em série, né? A gente tem uma perda muito elevada, né? Na operação nominal mesmo do conversor, e podendo chegar aí até 30% das perdas do conversor, né? Então, aplicar somente a ideia do solid state não é interessante. Por isso que eles utilizam o híbrido, né? Então, no híbrido, o braço principal, né, fica sendo esse superior aqui, onde você tem poucos módulos aqui em série e a utilização da chave mecânica. E aí você, com esses poucos módulos em série, né, você tem uma redução aí das perdas na operação nominal. Quando a falha acontece, você vai basicamente passar essa corrente de falha para o braço inferior aqui, né? Vamos chamar o caminho aqui, né? Da parte inferior aqui do circuit breaker, né? E aí essa energia vai ser dissipada pelos varistores aqui, né? Esse MOV Metal Oxide Varistor. Então, isso, além disso, né, o DCCB ele possibilita aí a seleção na proteção desse circuito. Então, a gente pode remover
no caso principalmente do multiterminal, né, a gente pode remover só a linha que está sendo, que ocorreu essa falha, né, então é bem interessante nessa linha você ter essa proteção seletiva, né. Então, o custo elevado ainda do circuit breaker CC o híbrido é um gargalo para a utilização desse camarada, né. Então, nessa linha a gente pode também fazer a utilização, né, por que não, utilizar a capacidade do próprio conversor de bloquear essa tensão, essa corrente de falha, né. O grande ponto aqui é que, utilizando a MMC com os submódulos meia ponte, ref bridge, a gente não consegue fazer absolutamente nada, porque quando a falha acontece, né, é o que vai ser mostrado aqui, ó, quando a falha acontece no submódulo CC, basicamente essa corrente ela vai passar pelo o diodo antiparalelo aqui, ou pela estrutura de bypass que pode ser colocada aqui em paralelo, né? Então a gente não consegue fazer a utilização desses capacitores, né, para poder impedir ou reduzir essa corrente de falha. Isso acontece, isso não acontece com o full bridge. No caso do full bridge, a gente utiliza o capacitor, né? Naturalmente, porque essa corrente ela vai fluir aqui, né? Pela falha CC que aconteceu aqui, né? Então, a ideia da falha CC que está acontecendo, não CA. E aí essa corrente ela vai fluir pelos submódulos e vai passar naturalmente pelos diodos, né, de antiparalelo, e o caminho que essa corrente vai encontrar, ela vai passar pelo capacitor. E esse capacitor, se vocês observarem, ele vai entrar com a tensão reversa, né? Então isso vai fazer com que a gente crie uma tensão de bloqueio reversa aqui e limitando essa corrente de falha. Então, se a gente colocar só full bridge, a gente consegue garantir esse bloqueio dessa tensão, né? Ou extinguir essa tensão não, né? Extinguir essa corrente de falha. Só que a gente colocar só full bridge, a gente tem um problema com um custo elevado e tem um problema também de investimento, né? Porque, novamente, dobro do número de dispositivos, né, e tudo mais. Porém, além disso, a gente tem um problema com um custo elevado de perdas, né? Devido às perdas. A eficiência desse cara é reduzida em relação ao ref bridge, porque nós temos novamente mais dispositivos. Então é essa daí que vem a ideia de utilizar o conversor híbrido, né? Que é empregar uma certa quantidade de meia ponte e uma certa quantidade de full bridge. O problema é só a questão aí, né? É identificar qual que é a proporção correta para utilizar de meia ponte e de full bridge, né? Então teve um trabalho agora que foi apresentado eu apresentei semana passada no PDG, né, no congresso que teve aqui, que foi nessa linha, né, que era a ideia de analisar essa proporção entre full bridge e ref bridge num inversor híbrido, utilizando, né, empregando também um circuit breaker híbrido, né? Então seria, vamos dizer, uma solução completamente híbrida, né? Porque seria o circuit breaker híbrido DC e o MMC híbrido. Dessa forma, a gente emprega uma quantidade X de full bridge submódulo, né, que a gente consegue, ir junto ao circuit breaker híbrido, extinguir essa falha sem colocar uma quantidade muito elevada de full bridge, né, uma proporção muito elevada de full bridge. E para definir isso, a gente precisa basicamente entender quando uma falha acontece, né, de um polo ao outro do MMC, como que fica o circuito equivalente disso, né? E aí, basicamente, para esse circuito equivalente, a gente precisa garantir que a tensão dos submódulos do full bridge, porque é só o full bridge que entra durante a falha, né? Desses dois braços, né, que no final das contas a gente tem dois braços inseridos, esse seria o último estágio, né? Ele precisa ser maior do que a tensão de pico no lado CA. Quando a gente faz isso, a gente chega na conclusão que o full bridge, a quantidade de full bridge aqui, ela deve ser raiz de 3 sobre 4, né, N mais N' FB. Esse N' FB, ele está de acordo com a quantidade de full bridges que podem gerar a tensão menos VC durante o regime permanente, a aplicação de regime permanente. Então, se a gente definir esse cara como zero, né, ou seja, os full bridges vão gerar apenas 0 IVC durante o regime a operação em steady state, o que vai sobrar aqui é raiz de 3 sobre 4N. Né? Então, com isso que a gente chega à conclusão que, durante uma análise de regime permanente, né, a gente tem uma limitação, e isso é mostrado através das equações, né, que os full bridges utilizados gerando menos VC, eles têm que ser menor do que 1/3 de N. Caso contrário, as correntes nos braços do MMC, ou tanto do superior quanto do inferior, elas vão ser só positivas ou só negativas, e a gente não consegue mais balancear os meia pontes, os submódulos meia pontes. Então, isso tem que ser garantido. Só que, para o lado da falha CC, que eu mostrei aqui agora, quando isso acontece, a gente precisa de pelo menos 60%, de 58% aproximadamente, né, de full bridges. Então, a gente tem aqui
não é uma solução ótima, né? Porque aqui a gente precisa de 58%, só que aqui o máximo que a gente pode inserir é 33%, né? E essa foi a ideia do trabalho apresentado no PDG, onde eu incluí, né, inseri o circuit breaker, acabei que eu não trouxe os resultados aqui de forma de onda, né? Mas eu inseri o circuit breaker, né, junto com a solução do híbrido, e aí eu consegui reduzir para o número igual ou menor do que 33%, né, que seria uma solução aí mais otimizada para o conversor híbrido, né? Bom, pessoal, basicamente essa foi um pouco da fala que eu queria passar hoje, né? Então, foquei hoje em dois momentos, né? Primeiro, apresentar um pouco sobre o laboratório aqui, a experiência, né, de estar trabalhando aqui na Alemanha, e depois também um pouco sobre o MMC, né, o conceito, a aplicação, e alguns desafios, né, principalmente os desafios que estão encontrando por aqui, né? E um pouco dessa visão do que eu estou percebendo, né, uma visão mais pessoal, né, do que eu observei aqui, dessa linha de aplicação do MMC para média tensão, né? Então, vem crescendo bastante, principalmente nessa ideia de utilização de redes DC. Então, para fazer essa interface, né, o MMC ele é um cara muito recomendado, né? Então, acho que falei bastante aqui já, né? Passa a palavra aí, diretor, para o Saleme. Muito obrigado. Ok, João Vitor. Pô, deixa eu colocar. Ó, eu acho que você preencheu todas as minhas expectativas. Eu acho que o pessoal deve ter apreciado bastante também. Muito bom o seu trabalho. Já está publicando, já está participando de congresso. O cara não é fraco, não. Muito bom, João. Muito obrigado. Uma visão bastante madura e já vejo que você, né, não perdeu tempo para observar o que está acontecendo e isso é importante, não só ficar sentado no seu, né, na sua mesa desenvolvendo o seu trabalho, mas perceber o que está acontecendo à sua volta, né? Muito bom, muito bom. Vamos abrir a palavra aqui, temos um tempinho, né? Claro que todo mundo, né? Uma terça-feira meio sopetão, as pessoas têm, nem todo mundo pôde, né, participar, eu vou disponibilizar a gravação, mas vamos abrir a palavra, uns 10 minutinhos para quem quiser, né, colocar a sua, né, a sua, seus questionamentos, algumas perguntas, tanto na parte técnica como na parte, né, humana dessa experiência, né? Muito bom, João. Então, pessoal, a palavra está aberta aí. Diga, Renata, pode falar, por favor. Primeiramente, parabéns pela apresentação, João Vitor. Muita coisa aí que também de atualidade e tudo mais, que inclusive você vai compartilhar a apresentação para a gente depois? Você pode? Posso sim. Tem algumas coisas ali, algumas referências que eu quero ler com calma depois. Beleza. E as perguntas que eu tenho todas as perguntinhas, que é mais técnica, eu fiquei curiosa, mas também se você não tiver pensado sobre isso, alguma coisa assim, também não tem problema. Sim. Que é na parte no slide 31 que você apresentou sobre o observador. E como você trabalha também com redundância, a minha questão é mais se você chegou a investigar o efeito, porque como você está tentando reduzir o número de medições e tudo mais, e ao trabalhar com redundância, você precisa ter um cuidado maior com essas tensões. Se você chegou a investigar, você sabe, mas tem uma ideia mais ou menos do que isso impacta. Beleza, a pergunta é muito boa. Na verdade, eu apresentei, né, esse resultado mais relacionado aí ao observador, né, de tensão na minha qualificação, né, também está indo no trabalho que a gente submeteu, mas de fato tem uma questão. Acho que eu posso compartilhar a tela de novo aqui. Só um momento. Aqui, você consegue ver a tela, né? Sim.
Tá? Então, bem especificamente aqui, em relação a como que é calculado, né, essa tensão, como é que ela é estimada, a gente pode ver que em todos esses processos o sinal QN ele entra, né, e é o sinal de duty cycle desses dispositivos. Então, basicamente, quando a gente perde um submódulo, né, ele não entra mais na conta. Então, a gente consegue ter o efeito, por exemplo, na utilização de redundância, quando a tensão precisa ser elevada, a gente também consegue manter com uma boa performance, mesmo utilizando o observador de tensão. Ah, sim, não, bacana. É só porque Mas na cabeça, talvez você mencionou e eu não peguei na hora, mas que veio aqui que eu pensei depois que você está falando mais de redundância. Assim como eu acabei não trazendo resultados, né, mas foi avaliado, assim, é um dos principais pontos, inclusive, da ideia desse trabalho, que vale aqui um adendo, né, ele foi iniciado pelo Seleme, né, e o Luke André, né, o Seleme, e o Maurício Fadel, há alguns anos, já 5 ou 6 anos, então eu entrei aí, né, para conseguir ver se consigo contribuir com algo, né, e aí a gente deu continuidade nesse trabalho, né, junto com o Seleme, o Seleme, o Everton e o Alan também, né. Então foi basicamente essa a trajetória desse trabalho aí, que não foi iniciada por mim, né, eu entrei como convidado, né, pelo Seleme, vamos dizer assim, mas a gente agora espera trazer alguns bons frutos, né, colher frutos aí. Ah, beleza. Bacana, João. Outra coisa também que eu fiquei na dúvida é na parte lá, acho que pertinho ali também no slide 32, a parte que você fala sobre o híbrido e daquela limitação do número de full bridges, que eu vi que você falou que na hora do cálculo, você tem um número X de full bridge que você tem que ter ao máximo, os seus limitantes ali, né? Certo. Mas que o número de full bridge está relacionado, você tem um limitante por causa do balanço dos half bridges, é isso? Isso. Daria... Pode falar, pode falar. Não, pode terminar com a questão. Daria para... você já viu a possibilidade de usar só full bridge? Com certeza, utilizar só full bridge seria a solução em termos em relação a ter uma performance melhor quando a falha acontece na ADCC. Só o full bridge é a melhor opção, isso é certo. E a gente não teria essa limitação da questão de ter 1/3, porque aí a gente não tem mais o problema de balanço dos meia pontes, né, do half bridge. Só que o problema é o seguinte, aí beleza, você poderia utilizar só full bridge e reduzir o número de submódulos, mas aí você volta a um problema que você vai precisar de ter uma quantidade X de submódulos em cascata para poder conseguir alcançar o link CC. Lembrando que isso aqui é aplicação para HVDC ou MVDC, em que a gente precisa manter essa tensão CC, né? Então não poderia reduzir essa tensão CC, como eu comentei em outras situações. Ah, tá, porque eu tinha pensado que aquele trabalho que a gente fez, que a gente viu que daria para usar, por exemplo, a Staticom, metade dos full bridges para, pelo menos em sequência positiva, né? Metade dos full bridges, em vez de usar o half bridge. Então, eu pensei que talvez fosse algo que talvez desse. E aí, por isso que eu fiquei na questão do híbrido para usar só esse. Que aí você usaria metade dos submódulos. A aplicação de Staticom, eu já vejo um campo que dá para explorar bastante, sabe? Porque a gente não tem mais essa limitação do link CC, né? É um dos pontos que eu quero trabalhar aí nos tópicos futuros aí, né? Mas realmente para a aplicação da questão do HVDC aqui, aí a gente não tem a gente não tem esse grau de liberdade para modificar a tensão CC, não. Então a solução com o híbrido ela fica sendo mais interessante do que apenas full bridge, né? Entendi. Bacana. Parabéns novamente pela apresentação. Obrigado, valeu. Ok, vamos... deixa eu passar a palavra para o Lene, que pediu para intervir, tá? E depois eu faço alguns outros comentários. Por favor, Lene. Obrigado, Seleme, pela oportunidade de assistir a apresentação do João. Parabéns, João, pela apresentação, né? Fico sempre muito feliz quando alunos nossos, assim, que a gente pôde, de certa forma, contribuir na formação inicialmente, ver eles participando desses grandes projetos, né? E trilhando seus caminhos aí em grandes centros de pesquisa.
E a gente vê a oportunidade que é, né, estar nesses lugares, né, a quantidade de projeto, de informação e tanto trabalho que você está envolvido, né? Torço que, com esse passar do tempo, essa experiência, né, você adquira mais ainda conhecimento e, né, que se mostrou bastante aí hoje e foi muito bacana com relação a esses desafios, né, aplicações. Então mostra o que você está vivendo aí, né, de aplicação e de contexto industrial, né, não só de academia, mas essa parceria que o Instituto Fraunhofer se propõe. Então, parabéns, muito obrigado aí pela apresentação, Selene, pelo convite. E, de mais nada, parabéns, né, pela quantidade de informação já adquirida, de estudos já feitos. Focar agora, né, porque senão você vai ficar aí ad infinito, porque é tanta coisa que você colocou para fazer. Mas, brincadeira à parte, torço muito, ainda mais que você me comentou inicialmente que você pretende ter o duplo diploma, né? Então, acho que vale a pena realmente trabalhar bastante em vários temas aí, porque o pessoal é bem exigente. Eu participei da banca dentro do duplo diploma ano passado, achei fantástico, do Vitor Nazaré. Então, foi uma oportunidade muito interessante, né? Com a relação ao projeto, com o Lisé e o pessoal da banca. Então, acho que você vai gostar, né? E parabéns. A minha curiosidade foi justamente pelo fato de ter participado dessa banca, né? E o Vitor apresentou essa questão de técnicas de redundância, né? Para diferença que você se comentou aí para fazer os inversores praticamente, né? Estudar a questão do shadowing, da modulação e tudo mais. E ele comentou, né, uma parte sobre a questão da medição de VCE, de VBE, desculpa, dos transistores. Eu também mexi com isso um pouco lá em Toulouse. Então, na época, eu perguntei para o Vitor como é que estava o estágio da placa, porque em um conversor abaixador simples, estava tudo funcionando direitinho, mas na hora que começava a colocar em vários, no inversor, por exemplo, já era tanto ruído, tanto problema, que não funcionava muito bem. A curiosidade hoje já funciona bem? Você já pode colocar isso em vários sistemas, porque na época era uma ideia muito bacana, mas não funcionava muito bem, não. Sim, bom, e basicamente o que eu posso falar é porque o Vitor esteve envolvido também nesse projeto dessa placa, né, junto com o Luiz, que foi era o outro brasileiro também, que aí estava mexendo mais com o MMC, né, e basicamente eles fizeram alguns testes individuais, né, mas ainda não foi testado e, na verdade, acho que justamente por conta desses problemas que estão sendo falados, né, a gente não teve ainda a oportunidade de testar na aplicação lá com o MMC, o de média tensão principalmente, né, que a gente espera fazer a aplicação dele. Então, está conectado lá hoje, mas de fato não teve testes ainda, Lênin. Então, novamente, né, trabalhos futuros aí, mas assim, vai aparecendo tanta coisa, né, para fazer que o cara tá só conectado lá. Eu pretendo fazer a utilização desse camarada lá, testar, ver se está tudo ok, né, de acordo com o que foi programado, porque, como eu falei, é uma linha bem interessante, né, que pode trazer também render bons projetos para cá, mas de fato eu não consegui ainda operar essas placas para conseguir trazer essas validações na operação do MMC como um todo, né, mas como individualmente, né, por cada célula já foi testado e validado com uma boa performance, digamos assim. Eu acredito que para MMC realmente acho que vai funcionar bacana. Porque para inversor a frequência de chaveamento é alta, né? Então você tem muito mais ruído. E uma coisa que a gente comentou na banca dele é que, por exemplo, né, para fazer essas medições você tem que ter um circuito de leitura, né, da corrente e outros sinais. E os optocoupadores têm uma banda passante muito baixa, né? Então, assim, eu até comentei, se fosse fazer uma aplicação para SiC, por exemplo, esquece. Não tem, a não ser que a indústria aí, vocês consigam desenvolver, que eu sei que tem microeletrônica aí, desenvolver um sensor que tem essa banda passante, porque a banda passante que estava é de 50 kHz. Agora, no MMC, acho que vai ser muito tranquilo, porque vocês não têm essa frequência alta de chaveamento. Então, eu fiquei feliz em ver que vai estar, acho que é um nicho que vai ficar, e torço que seja bem interessante, porque para inversor realmente tem muito desafio. Sim. Mas, parabéns, João. Continue aí, vai dando notícias. Essa parte me interessa bastante também. Beleza. Eu acho que tem grande potencial, que essa parte de monitoramento dessa tensão aí de base emissor.
Mas parabéns, obrigado, Seleme, pela oportunidade. Obrigado, seu Lênin, pelas palavras. Ok, Lene, obrigado pelas suas contribuições. Só um comentáriozinho, a história do observador, a gente começou a estudar lá sem essa possível, né, aplicação, que seria, né, visando, é claro que reduzir o número de sensores tem várias vantagens, inclusive do ponto de vista da confiabilidade, mas o João Vitor pegou e né, fez a avaliação disso, né, além de entender o observador e de se debruçar sobre as provas de estabilidade, todos os meandros da, né, teoria de controle, também deu essa ótica, né, de confiabilidade no trabalho dele, que deu uma outra luz para o trabalho e fez com que os revisores olhassem com olhos mais né, amigáveis ao trabalho, menos mais um observador, não, observador, mas com, né, um estudo na questão da confiabilidade e tal. É isso aí, João. Podemos abrir mais uma ou duas perguntas. Alguém queria fazer algum comentário? Espero que vocês tenham apreciado o trabalho. Acho que abre muitas questões, muitas janelas que depois podem ser, né, ser aprofundadas entrando em contato com o João lá, né, no seu estágio lá, Com doutoral. certeza. Ok, gente. Então, se não houver mais perguntas, né, eu mais uma vez agradeço, né, a disponibilidade do João Vitor, que está bastante, né, atarefado, e o que é bom, né, você conseguiu se inserir em várias frentes aí, eu acho que seu valor está sendo, né, reconhecido, vejo pela quantidade de, né, coisas que você está fazendo, já publicando, já participando de conferências, isso é muito bom, né? Acho que é uma experiência de um valor inestimável, né, João? E estamos torcendo por você aqui, né? Né, mais uma vez, obrigado, né? Agradeço ao nosso público, né, que, né, nos acompanhou até agora, os comentários do Lene, da Renata, que, né, mostram, né, que essa iniciativa é interessante, né? Obrigado, João. Beleza, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre às ordens aí. Ok. Então, eu declaro, né, encerrado esse seminário, né? Vou disponibilizar a gravação, né? Assim que a gente fechar aqui, eu já encerro a gravação e já coloco na página, no Teams, né? Ou no Teams, não, é o Stream, né? Mas eu vou colocar no YouTube também, com acesso restrito e para o Alan poder disponibilizar para o pessoal do GCEP e quem mais, né? Que se for externo ao FMG, possa acessar, né? Ok, gente, ok, João Vitor, bom trabalho aí, siga mandando notícias e tudo de bom para você. Aproveite esse verão que dura umas 2 semanas, e depois... Exato. Se bem que com essa mudança climática, não sei não, pode Vai durar bem. durar mais. Ok, gente. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos, né? E boa continuidade da semana aí, tá? Beleza. Obrigado, Serem. Um abraço a todos aí. Valeu. A todos, até mais. Até mais, Obrigado, Lene. até mais, abraço aí. Abraço.